Começando mais um Resenha 87 para vocês. Eu sou Caio Bianchi e hoje eu quero falar sobre essa CPI das apostas esportivas que está rolando aí e falar sobre o Palmeiras e um possível esquema para o Palmeiras ser campeão, que todo ano vem à tona essas histórias, né? Depois que o Palmeiras foi campeão em 2023, foi campeão do Campeonato Brasileiro, teve aquela virada em cima do Botafogo. Muito se fala em um suposto esquema para o Palmeiras ser campeão e sempre vem à tona aquele jogo entre Palmeiras e São Paulo, onde o Palmeiras ganha do São Paulo de 5-0. É onde falam que ali o São Paulo entregou para o Palmeiras ser campeão. Então eu vou falar para você que não é daqui de São Paulo. Existe uma rivalidade muito grande entre Palmeiras e São Paulo, uma rivalidade muitas vezes até maior do que o Corinthians, né? O Corinthians, o Palmeiras tem como seu maior rival, mas o São Paulo e o Palmeiras eles têm uma história lá do passado lá, referente a estádio, enfim, outras coisas, coisas desse tipo aí. Então, eu acredito que não existe o São Paulo entregar um jogo para o Palmeiras ganhar de 5-0 ainda, né? É, Pensando assim pelo histórico dos últimos anos, o São Paulo eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, o Palmeiras é campeão paulista fazendo 4-0 no São Paulo, no Allianz, eliminação do São Paulo, o Palmeiras elimina o São Paulo na Libertadores, o São Paulo elimina o Palmeiras, São Paulo ganha do Palmeiras, o Palmeiras ganha do São Paulo. Então, assim, muita gente, por isso que eu estou falando aqui, para contextualizar o que está acontecendo. Quando a pessoa fala assim, o São Paulo entregou aquele jogo para o Palmeiras, fica muito difícil de acreditar pela rivalidade que vem a cada ano aumentando mais, entendeu? Já era uma rivalidade uma rivalidade grande, e aí, durante esses anos, a rivalidade aumentou muito. Então, meus amigos, eu acho que tem que parar com essa coisa, ou eu acho que tem que ser investigado tudo. Tem que ser investigado as apostas, tem que ser investigado todos os jogos que acham que teve manipulação. Eu acho tudo isso. Se pegar algum time, seja qual time for, o meu time é o Palmeiras, mas pode ser o Palmeiras, pode ser qualquer outro time. Se pegar falcatrua lá, se pegar algum esquema, tem que ser punido mesmo, tem que ser punido mesmo, rebaixado, tem que acontecer tudo que está dentro da lei, dentro do que a lei manda o time cumprir. Mas eu acho que tem que ter provas. Não adianta a pessoa vir falar que eu rebaixei 40 times, né? Que agora foi um cara que deu esse último depoimento aí na CPI. O cara falou que rebaixou muitos times, que tem esquema, que ele não iria citar nomes. Eu acho que tudo isso é muito vazio. Quando você não fala, quando você não prova o que realmente aconteceu. Agora, as coisas mudam se o cara vir comprovar, né? Se o cara vir comprovar, o cara vir falar assim, ó, tá aqui as provas, agora é com vocês. Aí eu acho que é válido. Agora, você vir e citar e falar, jogar palavras ao vento, eu acho que não fica muito. Eu acho que não faz sentido nenhum. Acho que isso é querer tumultuar. Então, eu quero voltar um pouco lá atrás, porque muito se construiu essa ideia de manipulação de jogo quando o Palmeiras ganha do Botafogo de virada, no 4-3. E isso o John Textor não engoliu até hoje. Dói muito no John Textor isso aí, até hoje. Então, as coisas surgiram a partir daí. Há interesse? Cara, no futebol é cheio de interesse, né? Na vida as coisas são cheias de interesse. Claro que há interesse. Muitas vezes em ajudar o seu próprio time. A gente pode ver no Campeonato Brasileiro que os dirigentes, né, os caras reclamam muito da arbitragem para ser beneficiado no próximo jogo. E quando ele é beneficiado no próximo jogo, ele não fala nada. E isso é um praxe dos times brasileiros. Isso aqui no futebol brasileiro é normal. Todos eles fazem a mesma coisa. Recentemente agora teve aí um jogo do São Paulo e do Fluminense, onde o Thiago Silva põe a mão na bola. Bom, teve o julgamento agora, os caras foram unânime em
e não anularam a partida. Simplesmente eles votaram a favor, que falaram que foi normal, um lance normal, que o São Paulo, inclusive, teve vantagem nos lances. Então, a gente tem que parar e analisar, né, o futebol em todo. Né? Eu acho que fica muito vazio a gente ficar falando sobre manipulação de resultados, entrega de times, quando você não tem provas. Para mim, a partir do momento que você provou que aquele time fez qualquer tipo de esquema para ganhar, qualquer tipo de esquema para entregar um jogo, aí sim tem que ser punido. E o que a galera tem que parar um pouco e analisar é que toda vez que o Palmeiras está próximo, isso não é uma perseguição, eu não acho que é perseguição, não, tá? Eu sou palmeirense, mas eu acho que não é perseguição, não. Eu acho que isso é normal para todo time que vai ser campeão. Mas parece que as coisas aumentaram um pouco quando é o Palmeiras. Então, eu acho que tem que parar. Toda vez que o Palmeiras está para ser campeão, falam-se muito em esquema. Quando era Parmalat, era esquema Parmalat. Agora que é Crefisa, é esquema Crefisa. Então, galera, eu acho que tem que analisar o futebol, o Palmeiras. Hoje, eu vou ser bem sincero para vocês. Se o Palmeiras assume a liderança do campeonato, o Palmeiras falta 9 jogos para o Palmeiras jogar. Falta 9 jogos para o Botafogo jogar. Se o Palmeiras, por acaso, assumir a liderança nesses próximos jogos que estão por vir, dificilmente, eu vou repetir, dificilmente o Palmeiras vai dar brecha para o Botafogo ser campeão. Então, prestem atenção no campeonato, prestem atenção no futebol que está sendo jogado. Enquanto a arbitragem erra para todos. A arbitragem é muito fraca aqui no Brasil. Infelizmente, a gente convive com esse problema e parece que não vai melhorar nunca. Parece que isso não vai melhorar nunca. Parece que é um problema que vai perseguir a gente sempre. Beleza? Então é assim, se o time tiver algum esquema, tiver entregado, tiver qualquer coisa, tem que ser punido no rigor da lei. Agora, enquanto jogar palavras ao vento, não adianta nada, não vai mudar absolutamente nada, vai ficar só no fala-fala. Beleza? Curte, compartilha, comenta, Resenha 87, tamo junto. Valeu.